Então, pessoal, eu sou o Antônio Amorim. Esse aqui é o curso gratuito em áudio para CPA 10 e na aula de hoje a gente vai começar o módulo 3 da CPA 10, que é o módulo que trata de princípios de economia e finanças. Então, metade do módulo é economia e metade é finanças, basicamente matemática financeira. Tem alguns outros conceitos. Então, a gente vai começar pela aula de economia. Então, pessoal, o primeiro subitem é indicadores econômicos. Lá vai ter um monte de conceitos, né, em indicadores econômicos de economia. A maior parte vai ficar aí nesse item. O que são indicadores econômicos? São números que servem para interpretar a economia. A finalidade é mensurar o desempenho da economia. Então, a gente vai ver PIB, inflação, taxa de câmbio, taxa de juros e suas respectivas características. Vamos lá, gente. Vamos ver o PIB. PIB é a sigla de Produto Interno Bruto. E o que é o Produto Interno Bruto? É o valor final de todos os bens e serviços produzidos em determinado período. Então, soma tudo que foi produzido, tanto de serviços quanto de bens, e aquilo ali é o PIB daquele país, daquele estado, daquele município. Quando a gente falar de PIB na prova da CPA 10 ou da CPA 20, ou seja, nas provas da Anbima, a gente está falando do PIB do Brasil ao longo de um ano. Então, falou de PIB, não é o PIB do estado de São Paulo, não é o PIB trimestral do Rio de Janeiro, e sim o PIB brasileiro ao longo de um ano. Soma-se tudo que o Brasil produziu, carro, laranja, banana, serviços financeiros e etc. E aquilo ali é o PIB. Quanto maior o PIB, maior é a economia de determinado país. O maior PIB do mundo, a gente sabe, é o PIB americano. Chega quase a 20 trilhões de dólares por ano que os americanos produzem. Qual é a fórmula para se medir o PIB? Existem várias maneiras de se medir o PIB e a maneira que cai na prova é o que a gente chama de ótica do dispêndio. Você vai ver o que foi produzido através da soma das despesas. Por essa forma, a gente soma o que as famílias compraram, as firmas compraram, o que o governo comprou, o comércio exterior, ou seja, o que foi exportado, importado, enfim, e chegamos no cálculo do PIB. Então, a fórmula é a seguinte: PIB é igual C mais I mais G mais X menos M. Seria interessante, quem está ouvindo aí, depois abrir a nossa apostila que é gratuita, lá em www.cpa10gratis.com, para fixar essa memória visual. Então, C mais I mais G é consumo mais investimento mais gastos do governo. Consumo é a parte das famílias, investimento é a parte das empresas, a gente chama em economia de firmas, e o G, né, gastos do governo. Então, quando uma família compra um carro, é consumo, quando uma empresa compra um carro, é I, e quando o governo compra um carro, é o G, C mais I mais G. Se o carro foi exportado, ou seja, produzido no Brasil, ele vai ser somado ainda na nossa produção, foi produzido no Brasil. Então, vai ser o X. E se ele foi importado, ele não foi produzido aqui, foi produzido em outra economia, a única variável negativa é o M, referente às importações. Tá? Só que na prova, ultimamente, não tem caído C mais I mais G mais X menos M. Tem caído C mais I mais G mais N de navio X. Esse N é net export, NX, quer dizer exportações líquidas. E nada mais é do que o X menos o M. Então a fórmula que vai cair na prova, repito, para vocês fixarem bem, vai ser C mais I mais G mais NX, Net Export, tá? Que é X menos M. E vamos supor, então, que as importações sejam maiores do que as exportações. O NX na fórmula continua sendo positivo? Sim, vai continuar sempre positivo, tá? Então, se for menos 20 milhões de dólares, vai ser mais menos 20, que no final vai dar menos 20 milhões de dólares lá. Mas, só para concluir essa parte aí, a fórmula é C mais I mais G mais NX. Gravaram? Vai cair na prova. Umas dicas aí para matar esse assunto na prova. Tudo que é produzido no Brasil, inclusive por empresas estrangeiras, entra no cálculo do nosso PIB. Então, se tem uma fábrica japonesa, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, produzindo motocicleta, aquela motocicleta foi produzida dentro do Brasil. O conceito de produto interno tem a ver com um mapa. Se foi produzido dentro do mapa do Brasil,
entra no nosso PIB, seja por empresa estrangeira, empresa extraterrestre, empresa nacional, enfim, foi produzido aqui dentro, PIB brasileiro. Foi produzido em outro país, seja por empresa brasileira ou estrangeira, aí vai entrar no cálculo do PIB do país que foi produzido. O PIB é dado pelo valor final. Isso serve para quê? Para evitar a dupla contagem. Por exemplo, eu produzi uma roupa que inicialmente foi vendido um algodão, esse algodão foi vendido para uma fábrica de tecido, comprou aquele algodão, produziu o tecido e vendeu para uma confecção, que, enfim, vendeu a roupa para mim. Então, se eu somar o algodão com o tecido com a roupa, eu vou estar somando aquele mesmo algodão 3 vezes. Se aquele algodão, o destino final dele foi a roupa, a gente vai contabilizar o valor final, que é a peça de roupa. Tá? Isso é a forma mais comum de calcular o PIB. Mas ele pode ser também calculado somando quanto foi agregado a cada etapa produtiva até o produto final. Vou dar um exemplo. O algodão foi vendido por 50, a empresa que faz o tecido comprou o algodão por 50 e vendeu o tecido por 120, e a confecção comprou o tecido por 120, fez lá a roupa e vendeu por 200. Então, quem colheu o algodão, sei lá, produziu o algodão lá da natureza, agregou 50, do 0 para 50, a fábrica de tecidos comprou o algodão por 50, vendeu o tecido por 120, ou seja, agregou 70, e a fábrica de roupa comprou o tecido por 120 e vendeu a roupa por 200, agregou mais 80. Então, se eu somar os 50 do algodão com os 70 do tecido, com os 80 da peça de roupa, vai dar 120 mais 80, 200, que é o mesmo cálculo do valor final do bem, ou seja, a peça de roupa, que é de R$200. Essa aula, inclusive, eu tenho ela gratuita em vídeo, que aí serve para fixar melhor, lá no cpa20gratis.com. Entra lá, clica lá, o módulo 3 está todo aberto. Essa e outras aulas desse módulo que a gente está estudando, que são comuns aí, CPA 10 e 20, estão abertas lá no cpa20gratis.com, não tem BR. Uma das preocupações na economia é a inflação. Quando os preços aumentam, os salários tendem a não acompanhar e a população acaba perdendo poder de compra, entre outros efeitos negativos aí da inflação. Então, diversos institutos aqui no Brasil medem o aumento ou a queda dos preços, a gente chamaria de deflação. Então, mensalmente, o IBGE, a FGV, a FIPE, ligada à USP, o DIEESE, que é ligado aos sindicatos, entre outras instituições, medem os preços, mensuram se os preços estão aumentando ou caindo. Esses índices de inflação são compostos através de uma média ponderada de bens e serviços em relação ao orçamento, principalmente das famílias. Então, o que é que a família gasta seu dinheiro? Com carne, gasta com transporte, gasta com moradia, enfim. Cada família tem um padrão de consumo, mas existe uma média e existem alguns itens que as famílias gastam mais ou que gastam menos. Se eu comparar, por exemplo, o pão com jiló, provavelmente as famílias gastam muito mais dinheiro com pão do que com jiló. Então, quando tiver um aumento no preço do pão, ele vai ter um peso maior na inflação do que um aumento no quilo de jiló. Então, esse é um exemplo bem radical, mas só para entender que cada item tem um peso dentro dos métodos utilizados para medir a inflação. Na nossa prova, a gente vai trabalhar com 2 índices de inflação, o IPCA e o IGPM. Vamos lá começar pelo IPCA. Vamos lá. O que é o IPCA? O IPCA é o Índice de Inflação Oficial do governo brasileiro. Quem mede o IPCA é o próprio governo através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, o IPCA é o nosso índice oficial de inflação no Brasil para o consumidor. A sigla IPCA vem de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Para fazer a pesquisa do IPCA mensalmente, o IBGE utiliza como base famílias com rendimento entre 1 e 40 salários. Então, salários mínimos, tá? Então, todo mês o IBGE vai pesquisar uma série de preços, vai ponderar de acordo com o consumo dessas famílias que fazem parte aí da faixa-alvo entre 1 e 40 salários, né? Então, elas têm um padrão de consumo e ali tem o peso de cada item e no final o IBGE divulga lá a inflação do mês. A pesquisa é feita nas grandes regiões metropolitanas do Brasil. Então Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, São Paulo, Rio, Vitória.
BH, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, tudo isso são regiões metropolitanas. E nos municípios de Goiânia e Campo Grande. Não precisa decorar, mas é bom lembrar que capitais, cidades com menor expressão e que não sejam grandes regiões metropolitanas ou mesmo cidades do interior, não são pesquisadas para formar o IPCA. O IPCA é mensal, se utiliza como referência o período que vai do dia 1º até o dia 30 de cada mês, mas existe um tempo aí para fazer o cálculo, para divulgar, e a divulgação ocorre normalmente próximo do dia 10, mês seguinte ao da coleta. A gente vai ver lá na frente que o IPCA serve de base para a meta de inflação do Brasil. Então é bom ficar ligado nisso, é o índice oficial do governo brasileiro. IGPM. O IGPM é a sigla para Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A FGV é uma instituição privada sem fins lucrativos. O mercado vê o IGPM como um índice mais isento, uma vez que não tem por que a FGV fingir que tem uma inflação baixa ou tentar manipular, o que seria razoavelmente plausível para um governo, que ele não quer mostrar uma inflação fora de controle e tal. Estou dizendo que isso acontece. Mas, enfim, o mercado confia mais no IGPM. O IGPM é uma média ponderada de 3 outros índices de inflação calculados pela FGV. Então, ele é formado pelo Índice de Preços por Atacado, o IPA, cujo peso é de 60%. Ele é formado também pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, cujo peso é 30%. E, por fim, um índice setorial, que é o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, o INCC, cujo peso é 10%. Então, repetindo, atacado, peso 60%, consumidor 30%. E o específico da construção civil, o peso é 10%, somando ali 100%, que é a composição do IGPM. Então, IPA 60%, repito, IPC 30% e INCC 10%. Essa é uma questão que cai bastante na prova, por isso que eu estou repetindo para vocês fixarem. O IGPM, como eu falei, é um índice de grande aceitabilidade no mercado. Inclusive, mais de 90% dos contratos de aluguel são reajustados pelo IGPM. Ele tem um fator aí destacado como preponderante aí na sua formação, já que mais da metade do IGPM é o IPA, corresponde a 60%. Então, ele tem um time um pouquinho diferente do IPCA, uma vez que as coisas tendem a acontecer primeiro no atacado, para depois acontecer no varejo. O IPCA, repito, é um índice ao consumidor. A pesquisa dos índices que compõem o IGPM abrange diversas capitais e o período de coleta do IGPM é do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência. Então, por exemplo, o IGPM de abril ele é divulgado ainda em abril, que são mais ou menos 8, 9 dias para compilar os dados e divulgar. Isso facilita, por exemplo, um preço que é corrigido no início do mês. Um outro ponto a destacar em relação ao IGPM, que raramente cai na prova, mas pode cair, é o IGPDI. O IGPDI é o irmão gêmeo do IGPM. Ele tem a mesma composição, também é da FGV. Então, o que é que vai mudar em relação ao IGPM? É o período de apuração. No caso do IGPDI, o período é do dia 1º até o dia 30, ou seja, um período igual ao do IPCA. Enquanto, relembro, o IGPM ele vai do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência. IGPDI é Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. É o irmão gêmeo do IGPM. O IGPM, repito, notabiliza-se por ser um índice de grande credibilidade no mercado. Ele é o mais utilizado em contratos, em aluguéis e tem essa característica de isenção. Então, taxa de câmbio, PETAX. O que é a PETAX? É a taxa oficial de câmbio. Não quer dizer que ela é determinada pelo Banco Central, e sim calculada pelo Banco Central. Como é que funciona? No Brasil, o Banco Central credencia instituições para vender moeda estrangeira, comprar moeda estrangeira. Só pode negociar com moeda estrangeira quem tem autorização do Banco Central. E esses são os dealers. Os dealers são cadastrados no Banco Central para comprar e vender moeda estrangeira. Todos os dias, o Banco Central, até 1h30 da tarde, faz algumas inserções para saber qual é o preço médio de compra e de venda das moedas estrangeiras oficialmente negociadas no Brasil.
A partir daí, o Banco Central divulga essa cotação, que a gente chama de taxa Petax, que serve como base, por exemplo, para contratos de derivativos e outros contratos que têm o dólar como referência. Então, a Petax divulgada pelo Banco Central ela vai ser referência para uma série de contratos que tenha aquela moeda ali como referência, por exemplo, o dólar para derivativos e etc. Você tem que ter, claro, uma referência oficial. Muita gente pensa que a Petax ou o dólar oficial é uma determinação do Banco Central, acha que os bancos, por exemplo, têm que vender a moeda pelo preço que está lá na cotação oficial. Não. O câmbio no Brasil é um câmbio livre. Cada agente vende pelo preço que ele quiser, que for conveniente para ele. Claro que se ele for vender muito barato vai ter prejuízo, se for vender caro não vai ter cliente. Enfim, a taxa Petax é uma referência e não a determinação. Em relação àquele câmbio que a gente usa para viajar, aquela moeda que a gente chama de câmbio manual, ou câmbio turismo também, ele tende a ser mais caro do que o câmbio oficial, do que a taxa Petax. Por quê? Porque tem toda uma logística ali, custo envolvendo a moeda em espécie. Então é bom lembrar disso. Muita gente reclama porque está pagando mais caro, mas essa é a prática de mercado. A maior parte das operações de câmbio são liquidações de contratos de compra e venda, investimento, exportação, importação, e isso se dá apenas no âmbito bancário, sem necessariamente movimentar moeda em espécie. Então, a gente vai ver dentro dessa parte da economia 3 taxas de juros. A taxa Selic, a taxa DI e a TR. Vimos 2 índices de inflação, o IPCA e o GPM. Vimos inicialmente a definição de PIB e o último conteúdo que a gente viu foi a taxa de câmbio, a taxa Petax. Então, vamos lá, a gente vai ver a primeira das taxas de juros, que é a taxa Selic. O governo brasileiro é o maior tomador de empréstimos do Brasil. Ele gasta muito mais do que arrecada. E quem gasta mais do que arrecada precisa se financiar de alguma forma. E o governo brasileiro ele se financia emitindo títulos públicos. Esses títulos públicos são registrados numa câmara, numa clearing chamada Sistema Especial de Liquidação e Custódia, cujas iniciais formam o acrônimo SELIC. Então, SELIC é o lugar onde os títulos públicos federais são registrados. E a taxa de juros que o governo paga a quem compra seus títulos, ou seja, a quem o empresta, é chamada, por esse motivo, de taxa Selic. A taxa Selic ela se divide em 2, Selic Meta e Selic Over. O que é a Selic Meta? Selic Meta é a taxa de juros praticada pelo governo brasileiro, pelo menos é que ele pretende praticar. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre o Copom depois, mas o Copom é o Comitê de Política Monetária. Ele é formado por diretores e presidente do Banco Central, que se reúnem 8 vezes no ano, o que dá uma média de uma vez a cada 45 dias, para definir que taxa de juros o governo vai praticar, vai pagar na sua dívida, vai pagar nos seus títulos públicos. Essa meta é determinada a cada reunião e não pode ser alterada. A gente vai ver a condição especial em que ela pode ser alterada. Quando a gente fala de Selic Over, a gente está falando de uma taxa calculada diariamente dentro do sistema Selic. Você tem uma meta e não necessariamente a taxa que vai ser calculada ali naquele dia vai ser exatamente igual à meta. Pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E a Selic Over, portanto, vai flutuar em torno da Selic Meta, bastante próxima, e essa é a taxa efetiva, enquanto a meta é uma taxa futura em que se busca chegar, a Selic Over é uma taxa calculada dentro do sistema Selic através do cálculo médio de quanto o governo está pagando de juros nos seus títulos. E o cálculo da taxa Selic Over é baseado em operações lastreadas em títulos públicos. Daí essa flutuação, mas é o que a gente pode chamar de taxa Selic efetiva, a taxa que realmente ocorreu. A taxa Selic ela tem como característica ser uma taxa livre de risco. Apesar de existir o risco do governo brasileiro não pagar a sua dívida, essa é considerada a taxa de menor risco, ou seja, o governo é considerado o melhor pagador dentre os players que tem no mercado. Ninguém paga melhor do que o governo. Então, taxa livre de risco não é porque não tem risco, mas sim por ser o menor de todos os riscos.
Taxa DI, o que é a taxa DI? Todo dia os bancos emprestam recursos entre si. O banco que tem dinheiro sobrando empresta para o banco que precisa de dinheiro, ou porque fez a operação de crédito, ou porque recebeu depósito, de forma que os bancos não ficam nem com dinheiro sobrando, nem faltando dinheiro. Esses empréstimos são feitos através de um instrumento chamado Certificado de Depósito Interfinanceiro. Antigamente era interbancário, atualmente é certificado de depósito interfinanceiro. É um empréstimo entre instituições financeiras com prazo de um dia. De um dia para o outro, os bancos emprestam dinheiro entre si. O banco que emite o CDI é o banco devedor. Isso vale para qualquer título. Quem emite um título de renda fixa é porque está devendo. E o banco que compra, que aplica no CDI, é o banco credor. Esses empréstimos são sem garantia e com prazo curtíssimo, de apenas um dia. Todo dia vai ter banco A fazendo empréstimo para o banco B. Em geral, os bancos menores são mais arriscados e pagam uma taxa de juros maior no CDI do que os bancos maiores, mais fortes. A média dos empréstimos com CDIs, que são registrados na B3, na verdade na antiga CETIP, atualmente B3, essa média é a taxa DI. Até por isso é errado falar, não, o CDI hoje está X%. Tem que falar a taxa DI está X%, porque o CDI do banco A é um e o CDI do banco B é outro. A taxa DI tem como característica ser uma taxa muito sensível, já que ela muda diariamente ao que está acontecendo no mercado. E por esse motivo, ela é uma taxa que é muito utilizada como referência, como benchmark para todo tipo de investimento. Então, normalmente quando eu vou no banco e vou aplicar em um CDB, um LCI, um LCA, o meu gerente vai dizer, olha, hoje o CDB está pagando 90% da taxa DI, ou a LCI está pagando 81% da taxa DI. Normalmente a referência para investimento não é regra, mas a maior parte dos investimentos são indexados à taxa DI. Os fundos DI, por exemplo, são um dos fundos mais populares no segmento de renda fixa. TR é a sigla de taxa referencial. É uma taxa de juros calculada e divulgada pelo Banco Central com base nos títulos do Tesouro pré-fixados, as antigas LTNs, letras do Tesouro Nacional. A média desses títulos vai formar uma taxa chamada Taxa Básica Financeira, TBF. Em cima da TBF vai ter uma fórmula bem complexa que vai derivar a TR. Então, se cair na prova de onde vem a TR, pode ter duas respostas. Vem da TBF, que por sua vez vem das letras do Tesouro Nacional, que é aquele título do Tesouro pré-fixado que não paga cupom. A TR, tradicionalmente, é uma taxa muito baixinha, enquanto a taxa Selic varia de 6, 7, 10%, a taxa DI é bem próxima da taxa Selic, a TR historicamente varia entre 0 e 2%. Em 2018 e 2019, ela está colada lá no zero. Então a TR é uma taxa utilizada para correção da caderneta de poupança, algumas aplicações como títulos da dívida agrária, o saldo do FGTS, ele é corrigido pela TR, e também para alguns empréstimos, como por exemplo os financiamentos obtidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. Quem faz um empréstimo imobiliário acaba tendo o seu financiamento corrigido pela TR, que, como eu disse, é uma taxa muito pequena e que atualmente está em zero. Comitê de Política Monetária, Copom, é formado pela cúpula do Banco Central, os diretores de área fim e seu presidente. O presidente, ele forma um número ímpar. Se houver empate entre os diretores, quem vai dar o voto de Minerva, o voto decisivo, é o presidente do Banco Central. Quais são os objetivos do Copom? Implementar a política monetária brasileira, analisar o relatório de inflação e definir a taxa Selic e seu eventual viés. Vou explicar daqui a pouco o que é o viés. O Copom se reúne uma vez em média a cada 45 dias. São 8 reuniões por ano e ao final da reunião é divulgada uma ata com a taxa Selic meta, que deve valer até a próxima reunião. Essa ata, inclusive, pode ser consultada na internet. Basta colocar lá ata Copom, vocês vão achar o site do Banco Central lá. Essa ata que é bem curta, fácil de ler, vale a pena dar uma olhadinha nela. O viés é a prerrogativa dada
enviada ao presidente do Banco Central para alterar a taxa Selic entre reuniões. Como regra, não é permitido ao presidente do Banco Central, e nem a ninguém mais, mudar a taxa de juros Selic meta. Mas se a ata tiver um viés, tiver expresso lá viés de alta, aí ele vai poder alterar, só o presidente do Banco Central, a taxa entre reuniões, ou seja, no meio do caminho. Ele vai quebrar o vidro e ativar ali a emergência, digamos assim. O viés, ele tem um sentido, ou ele é de alta ou ele é de baixa. Se o sentido do viés for de alta, o presidente do Banco Central, tiver expresso lá um viés de alta, vai poder aumentar a taxa de juros entre reuniões. Se tiver um viés de baixa, ele vai poder reduzir. Então, o viés tem um sentido. Isso é importante. A maioria absoluta das atas do Copom vem sem o viés. Faz anos que a gente não vê nenhuma ata com viés. Nessa situação, normal, o presidente do Banco Central não pode alterar a taxa de juros entre reuniões. Só pode alterar na outra reunião.